Vamos então, iniciar o nosso 28º encontro. E nesse 28º encontro, nós vamos estar no capítulo 21 do livro Nos Domínios da Mediunidade. No último encontro, nós estudamos sobre mediunidade e oração, foi o capítulo 20. Nos reforçando aquilo que nós já temos conhecimento, da importância para o medianeiro, para o espírita, da prece, que deve ser algo realizado continuamente, com muita amor e também vigilância. Nesse capítulo 21, nós vamos falar então agora sobre a mediunidade no leito de morte. É um aprendizado aqui que nos traz, a cada parágrafo, ditado ali pelo André Luiz, traz muito ensinamento, para nós como espírito, principalmente, e para nossa conduta como espírita. Antes então da gente iniciar, eu fiz uma pequena coletânea aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Preces Gerais, o item 40 traz lá, prevendo próxima morte. Vamos ver aqui então o que o Evangelho nos traz aqui de informação. A fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida para os destinos vindouros favorecem e aceleram o desligamento do espírito. A crença na existência da vida, pós a morte carnal nos traz essa certeza então e facilita o próprio processo de desligamento do corpo material, por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo. Tanto que frequentemente a vida corpórea ainda se se não extinguiu de todo, e a alma impaciente já alcançou o voo para a imensidade. Ocorre muitos irmãos que desencarnado ainda tem aquele resquício de vida corporal, mas o espírito, não houve ainda o desligamento do cordão, mas ele muitas vezes já está em intensas atividades. São aqueles irmãos que muitas vezes estão lá no hospital, estão em estado de coma, mas já estão praticamente assim, volitando no espaço. Não por vadiagem, assim, mas já volitando, eu quero dizer, já estão incursando em novas tarefas. O próprio Chico Xavier, nos próprios relatos que nos traz, ele mostra que nos últimos momentos dele, o tanto de atividades que ele realizava, participando de vários trabalhos com grupos do plano espiritual, atendendo casos espíritas, atendendo hospitais, visitando presídios, enfermos. Então, o físico já não possibilitava isso a ele, mas o espírito estava pleno de vitalidade. Nos traz aqui ainda lá, ao contrário, está grifado ali simplesmente para chamar a atenção. Ao contrário, no homem que concentra nas coisas materiais, todos os seus cuidados, aqueles laços são mais tenazes. Penosa e dolorosa é a separação, e cheio de perturbação e ansiedade, o despertar no além-túmulo. É o sentimento da obrigação não cumprida. Se sente que está em débito ainda, devedor, para com as próprias obrigações materiais. Há muito ela deu importância. E ela nunca vai se completar. Um exemplo, aproveitando as palavras de Joana de Ângeles, é como se ele tomasse a água do mar para tentar aplacar a sede. Vai estar sempre sem saciar aqueles desejos. São aqueles que dão mais importância aos valores materiais. Aqui nós estamos dizendo de tudo, inclusive apego até às próprias pessoas. Se prende muito, praticamente escraviza aquela pessoa ao seu desejo, ao seu querer, achando que isso é amor. Isso não é amor. Isso é obsessão. Então são essas pessoas que vão passar por essa dificuldade no momento do desenlace do corpo.
Também no Livro dos Espíritos, na questão 155, nos traz isso aqui, ó. Como se opera a separação da alma e do corpo? Elas são rompidos os laços que retinham. Ela se desprende. Porém, aqui, mais duas questões é colocada. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Ou haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Então, vamos ver qual é a resposta que nos traz aqui os espíritos. Olha lá. Não, a alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo que se restitua subitamente a liberdade. Tá? Mesmo em todo e qualquer espírito, no espírito evoluído, que já se desprendeu da matéria, né, e o espírito ainda que está muito apegado à matéria. O processo é igual. Né? O desenlace, por isso que fala, é um desenlace, não é um rompimento. Não ocorre um rompimento. Aqueles dois estados, né, se tocam e confundem de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Tá? Não termina aqui a resposta. Tá? Mas o que, só para a gente ter um pequeno entendimento aqui, já é o suficiente. Tem outra questão que eu quis colocar aqui, que é a questão 156. Que fala, a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? O espírito ele pode já separar-se do corpo antes do corpo estar já inerte? Essa é a questão. Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo, entretanto ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue para o que não necessita da alma. Então são aqueles processos, muitas vezes, não é nem para o espírito, é para os que ficam. Às vezes os que ficam a espiritualidade retêm ainda um pouco a vida naquele corpo, para que haja uma preparação dos laços afetivos de familiares, que precisam ainda daqueles pequenos momentos ali, que sejam 1 dia e 2 dias, é uma preparação. Mas o espírito já está liberto. O laço ainda não. Aí quando se desfaz realmente os laços, que é o desligamento do cordão de prata, aí sim se dá por fim da morte do corpo carnal, o desligamento do espírito. Só para esclarecer, porque esse é o desenlace que se deve ocorrer. Quando esse desenlace ele não é realizado dessa forma, ele é rompido. Então ocorre vários danos ao espírito. Tá? O espírito, um exemplo é o processo do suicídio. Então se ele suicidou, por exemplo, com 30 anos e no plano reencarnatório dele era previsto ele ter uma vida até os 75 anos, ele vai precisar ainda de cumprir esse restante carregando toda aquela energia vital. Então, as sensações, durante todo esse período, ele é 30, 75, vai dar em torno de quê? 45 anos, Então, ele vai ficar ainda durante 45 anos carregando toda essa energia vital e que traz a ele o quê? Todas as sensações que o encarnado tem. Fome, sede, frio, medo. Tá? O espírito também tem medo, mas é diferente. Tá? As sensações são diferentes. E aquele outro, por exemplo, que às vezes é uma decisão da família de cometer a eutanásia, para abreviar-lhe talvez um sofrimento no leito de morte, também é o mesmo processo. Às vezes ele precisava ainda de mais um mês ali até se fazer o desligamento.
por uma decisão da família, vai e rompe, né? Não ocorre o desenlace, ocorre a ruptura. Então o espírito ele entra em vários processos de sofrimento. São aqueles os quais, na maioria das vezes, né, fica aprisionado ao corpo, porque não houve desenlace. Então ele tem a necessidade de permanecer no corpo. Ele vai para a sepultura ainda aprisionado ao corpo e vai ter todas as sensações da própria degradação do corpo, né, dos vermes ali dilacerando, né, as suas entranhas. Então o sofrimento é muito intenso. Então está aí o porquê que a doutrina espírita é, né, contra a eutanásia. Vamos iniciar então aqui no capítulo 21. E o André Luiz ele inicia, tá, esse capítulo da seguinte forma: na noite seguinte, voltamos ao lar de Anésia. A Anésia é aquela senhora que, né, já está naquele processo, né, avançado já, né, de desencarne, com o objetivo particular de socorrer a mãezinha doente, né, Dona Elisa Piorara. Encontramos-la agitada a desligar-se do corpo físico. O médico da família examinava-lhe o quadro orgânico, evidenciando preocupação e desalento. Então, olha o termo que é colocado. Ela encontra, né, agitada a desligar-se do corpo físico. Todo o espírito que está nessa condição de agitação, né, não aceitando, né, esse processo, é um espírito que ele está ou com débitos ou com apegos a alguma coisa material. Ele não está aceitando ainda esse processo do desligamento. Então, a agitação ela está relacionada a isso. Né? Das duas, uma. E essa uma, né, ela pode ainda abrir um leque, né, de complicações. O estetoscópio dava-me a conhecer a posição difícil do coração exausto. Além disso, o elevado teor de ureia favorecia a intoxicação alarmante. Previa o fim próximo da resistência física. Entretanto, o delírio da enferma desnorteava-o. Dona Elisa via-se presa de estranha perturbação mental. Aqui, todo esse processo está, né, relacionado a um processo obsessivo. Essa perturbação mental. Então é a ligação que nós já vimos que ela está com o filho, né, ao qual, na realidade, ela iniciou o processo obsessivo. Então há agora uma obsessão mútua. Ela, né, obsedia o filho e ele também a ela. Então, como ocorre esse processo de perturbação? Ela declarava-se perseguida por um homem que se propunha a batê-la a tiros. O que ela está externando ali das sensações do sentimento, nada mais é do que o filho dela ainda continua naquele ciclo, né, daquela simbiose, né, do momento em que ele desencarna. Em que ele foi atingido a tiros, né, pelo amigo. Num excesso, né, de álcool, né, de ambos, houve um desentendimento entre ambos e o amigo vai, né, tira-lhe a vida carnal através do uso de arma. Então essas sensações do filho ainda nesse ciclo, né, isso é muito comum no espírito que desencarna desse jeito, ele fica, né, naquele ciclo, né, daquele acontecimento, né, por muitos e muitos anos. É isso, então, a sensação que ela tem é até transmitida pelo filho. Então ela se sente perseguida por um homem que se propunha a batê-la a tiros. Clamava pelo filho desde muito na vida espiritual e dizia ver serpentes e aranhas ao pé do leito. O que vem a ser isso? Porque há muita mistificação, né, sobre serpentes, aranhas. Então há várias explicações, mas sem fundamentos. Na realidade, o nosso processo cognitivo, ele cria uma determinada imagem, né, materializa aquela imagem, tudo que a gente considera como, por exemplo, horripilante, pavoroso. Né? Há pessoas que substituem, né, esses dois talvez por um cachorro. Né? Há pessoas, né, que têm uma fobia, porque talvez quando na infância foi atacada por cachorro, então cria no processo cognitivo, né, o pavor ao animal.
Então, como esses, né, a serpente e as aranhas cria, né, já de muito, né, esse pavor, então no campo cognitivo dela, né, tudo que poderia ser pavoroso do medo, né, materializa essa imagem. E é onde ela enxerga isso ao pé do leito. A criação, então, está ligada ao processo cognitivo, à imagem do medo. Né? O medo muito intenso, então, ele vai materializar naquilo que te marcou em algum momento, né, da sua vida. Essa é a resposta, né, correta que se tem quando, né, por exemplo, eu sonhei com serpentes. O que é isso? Né? Olha, certamente, né, durante o momento do seu desdobramento, no momento do sono físico, você passou talvez por um momento ali de reencontro, né, talvez com um adversário, um obsessor, e aquele pavor, aquele medo, né, o fez sentir que estava, né, em condições de presença de serpentes. É o processo cognitivo que materializa aquilo que te dá mais medo, mais pavor. A despeito do suor pastoso de quem se aproxima da morte e da extrema palidez que lhe desfigurava a máscara fisionômica, fazia supremo esforço para continuar falando em voz alta. Eu vou aproveitar um pouco essa parte aqui para explicar essa questão da sudorese. A pessoa que está com processo obsessivo, né, eu já até comentei isso aqui algumas vezes, a primeira percepção que nós podemos ter é aquela pessoa que ela se confina dentro do ambiente doméstico e fecha tudo. Normalmente fecha até as cortinas, evita até a claridade da luz solar. Bloqueia tudo, então vocês vão perceber o odor, né, muitas vezes, né, um odor desagradável que fica no ambiente, não é nem da pessoa, nem é a sudorese de espíritos obsessores. Divaldo Franco, ele comenta, inclusive, né, quando ele faz uma visita de socorro em Salvador, né, nos ambientes lá da venda de sexo, ele percebe nitidamente, né, a sudorese daqueles espíritos obsessores. Então, esse odor que fica, né, pestilento no ambiente, é característico, né, de obsessores. Tá? A nossa percepção, isso é um alerta que a espiritualidade, essa percepção olfativa, já é um próprio alerta que a espiritualidade nos está dando. Então, se nós percebermos, né, alguém da nossa família, algum amigo e tudo, né, tente aos poucos, né, convencê-lo, né, a abrir, a romper essas barreiras, fazer com que, né, haja uma renovação atmosférica ali. É uma renovação, a luz está presente. A luz, ela incomoda espíritos das sombras. Isso é pura verdade. A luz do sol incomoda esses espíritos da sombra. Nós sabemos que o sol, na realidade, é um ponto, né, de encontro, de reunião de espíritos de elevada ordem espiritual. E que emana toda essa energia. Então essa luz, né, por isso que há muito os incomoda. Eles não suportam, né, eles querem, né, se confinar em ambientes escuros, em cavernas, nesses ambientes sem presença de luz e sem circulação de ar puro. Então fica, né, aquele ambiente com aquele ar desagradável. No caso, né, desses espíritos que habitam esses ambientes, inclusive, há uma presença muito forte, né, do odor de enxofre. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de sentir o odor, né, puro de enxofre. Quem talvez já entrou dentro de uma usina siderúrgica, de uma refinaria, alguns processos químicos lá, né, exalam esse gás. É terrível. E é esse ar, né, fica contaminado com esse odor. Então, só comentando essa questão, aproveitando, falando um pouco, né, desse suor, essa sudorese. O enfermo, né, quando ele está nesse processo, né, é um esforço que ele está fazendo, muitas vezes até para tentar se comunicar. Mas o corpo, né, já não lhe responde os sentidos. Então, muitas vezes ele tem grande intenção, às vezes, de comunicar, expressar, falar o que ele está sentindo.
Na maioria das vezes ele está vivenciando os dois lados do mundo. E às vezes ele quer relatar que ele está, né, sentindo a presença, por exemplo, de alguém que já desencarnou, está ali próximo. E ele não está sem entender o que está ocorrendo. Isso é notório em espíritos, né, ainda em débitos. E ele quer, mas ele não consegue expressar. Aí os olhos ficam, né, como que naquela lucidez plena, como que te explicando, te falando, conversando com você. Os olhos estão ali, né, abertos, nítidos, né, com aquele brilho intenso, mas ao mesmo tempo você vai perceber que a dimensão da pupila está muito dilatada. É característica do próprio esforço físico que ele vem fazendo. Então a descarga, né, de adrenalina, né, que está muito intensa. Anésia colheu a palavra do clínico enxugando as lágrimas, que teimavam em lhe saltar dos olhos. Despediu-se dele e colocou-se em oração. Aí é um dos momentos, né, realmente que vocês vão ver a própria transformação quando ocorre a oração. Então a filha recebeu, né, todas as informações do que estava ocorrendo e ela viu que realmente já não tinha mais jeito, tá? Eram os últimos momentos da mãe. E ela coloca essa oração, confiando-se à influência de Teonília, né, que é a mentora espiritual dela, que lhe seguia os passos do qual se lhe fora abnegado nome protetor. Sem conseguir explicar a si mesma, porque é a oração que traz isso, a serenidade balsâmica que lhe tomou gradativamente a alma, né, é o efeito da oração. Ela não consegue explicar, então ela começa a entrar em sintonia com a mentora espiritual dela e começa a ter um conforto espiritual. Aquietou-se entre a fé e a paciência na certeza de que não lhe faltaria o amparo do plano superior. A importância da prece, né? Veja como, né, a prece é a abertura do campo mental que nós fazemos para com os nossos, principalmente os nossos mentores espirituais. Né, são os que estão em primeiro ponto para nos amparar, nos dar o lenitivo. E dali vêm todos aqueles outros espíritos, né, que são simpáticos a nós. Né, há um compromisso, desde, por exemplo, do departamento de reencarnação, e eles estão ali vibrando, né, em energias favoráveis por nós. Longe de perceber a ternura de que era objeto por parte da devotada amiga, recebia-lhe os apelos confortadores em forma de sublimes pensamentos de esperança e de paz. É o que a mentora espiritual dela está fazendo, né? Vai-lhe descarregando energias balsâmicas, né, dando a ela esperança, paz, né, e confiança. Confiança em Deus. Minha filha, não estou melhor porque o assassino me espreita. Não sei como escapar. Estou igualmente cercada de aranhas enormes. O que fazer para salvar-me? Isso é a mãe dela, né, na hora que consegue expressar, explica para ela o que está ocorrendo. Quais as sensações, né, que ela está sentindo. Em seguida, levando o tom de voz, gritou com lamentação, né, com lamentosa inflexão. As serpentes, ameaçam-me da porta, que será de mim? É a materialização do pavor. É a materialização, primeiro, daquele sentimento que o filho transmite a ela do assassino. E ela, como ela absorve toda aquela sensação que o filho está passando, ela entra em pavor. E aquele pavor vai buscar lá no subconsciente dela, né, no processo cognitivo, o que mais apavorava ela, talvez, quando infância. E aí materializa na imagem das serpentes. Sinto que o nosso Olímpio está conosco, é o filho, né? É o espírito do filho. Meu filho desceu do céu e veio buscar-me, não tenho dúvida, é meu filho, sim, é meu filho. Nesse momento ela já começa a visualizá-lo. Mas ela ainda tem aquela ilusão, né, de que o filho, né, foi um filho bom,
né? Ela coloca, inclusive nos capítulos precedentes, coloca ele como a imagem de um herói. Ela coloca essa imagem nele como herói. É aí onde nós relatamos que, né, todos nós que somos, né, mães, pais, nós temos que ter uma abertura, não achar que nossos filhos, né, são perfeitos. Né, proteger a eles, né, das, muitas vezes, até intervenções, né, que a gente às vezes vai fazer e deixar que às vezes eles sofram, né, o tacão da justiça e a gente vai lá e interfere. Se nós temos poder financeiro, nós vamos pagar às vezes um excelente advogado para que ele não vá cumprir com os deveres na justiça. A mãe do Marquês de Sade, né, foi isso que ela fez. Por 2 vezes ele esteve condenado a, né, morrer na guilhotina. E ela intercedeu perante a realeza e livrou ele, né, do cumprimento da justiça dos homens. No entanto, depois os desabores, né, que ele provocou, antes ele tivesse desencarnado daquela forma, porque não teria criado mais complicações. Muitas vezes as mães às vezes choram, né, por um filho que está sendo retido no cárcere, no qual muitas vezes às vezes a orientação dada até pela espiritualidade para que ele possa se livrar de, né, situações piores. Quantos há aí, a gente vê o relato, né, que cabo às vezes sai do cárcere 2 semanas após, aí é assassinado. Né? Como é que fica essa mãe? Então isso nos chama a atenção, para que nós tenhamos a consciência que os nossos filhos não são perfeitos. Nós temos que ir além, né, não acreditar em tudo que eles nos retratam, nos passam. Observar como está o comportamento deles, como estão as realizações deles. Isso é fácil perceber. Se são cumpridores, né, se estão trabalhando já em alguma empresa, em alguma instituição, seja onde for, primeiro é a questão da pontualidade, assiduidade, a responsabilidade quanto ao horário de trabalho. A forma como ele está indo trabalhar, está condizente com aquilo que o emprego dele pede? Ou muitas vezes ele vai com, né, uma apresentação provocativa, muitas vezes para provocar o ambiente, entrar em conflito muitas vezes com a direção da empresa. Então é esses comportamentos que temos que ficar atento. Não adianta nós querermos confrontar os costumes de uma sociedade. A gente confronta os costumes de uma sociedade não dessa forma, né? Provocando, né, criando conflitos. Né? Então aí é o momento da gente atuar e orientar. Muitas vezes nós vamos ter dificuldades, né, de saber como orientar. E aí o atendimento fraterno na casa espírita está aí para, né, passar as orientações, dialogar. A carinhosa enfermeira acreditou no que ouvia, compreendendo, porém, que a presença do irmão não seria de desejar, e convidou a genitora ao serviço da prece. Ela percebeu logo, porque ela está em sintonia com a mentora espiritual dela. Então, quando ela viu o relato, né, da presença do irmão dela ali, desencarnado, ela como irmã sabia, né, ela não estava na condição de mãe. Então ela sabia que o irmão dela, ele entrou em vários desatinos, né, viciado em álcool. O ciclo de amizade dele, né, não era pessoas, né, de boa índole. Então o resultado não poderia ser outro senão esse resultado catastrófico. Então ela percebe logo que a presença dele não era boa. O que ela faz? Então ela faz a prece, né, já intuída pela mentora espiritual dela. Lá. E enquanto a Nésina se fazia intérprete da assistência de Teonília, a esforçar-se por envolver a velhinha em fluidos calmantes, Aulos convidou-nos a reparar a comunhão entre o filho desencarnado e a pobre mãe a desencarnar. Aí ele vem e relata, né, tudo isso que, nós já estamos percebendo aqui. A visão dela do assassino,
as serpentes, que aí junta com o pavor dela, mas o pavor do filho, e materializa. A Olímpia, o rapaz assassinado no outro tempo, jungia-se a ela a maneira de planta parasitória, asfixiando um arbusto raquítico. Ele vive... Um exemplo para vocês, um próprio filho nosso, quando ele está num pavor, ocorre alguma coisa que deixa ele amedrontado. Ele vem, a primeira coisa, o que ele faz? Ele corre para a mãe e abraça e procura ali o abrigo. Procura o abrigo de proteção. E aí é isso, exatamente isso que ele está fazendo com a mãe dele. Mas como ela traiu ele antes, então é o abrigo dele. Só que aí ele transmite toda a carga deletérica dele para ela. Ao mesmo tempo, ela também não se encontra em boas condições, devolve para ele uma carga danosa também. Então fica esse ciclo vicioso, mutante, de desenergização de ambos ali. E as sensações multiplicadas de medo e pavor. Nossa amiga explicou o assistente. Em sua doce efetividade, supõe no filho um gênio, guardião, quando a realidade é que o infeliz se deixou dominar, mesmo depois de perder o veículo carnal, pelo vício da embriaguez. Mesmo depois do desencarne, ele ainda continua. Ele ainda continua visitando locais onde ele vai absorver a energia do álcool. Ele larga depois porque ele é atraído por ela. Desligando da carne e já intensamente minado pelo delírio tremens, não teve forças para mentalizar a recuperação que lhe é imprescindível e prosseguiu em companhia daqueles que pudessem facultar o prolongamento dos excessos em que se comprasse. Então, no momento de desencarne, na hora que melhora um pouco a consciência, o que ele faz? Ele vai direto para os bares, para tentar encontrar um meio de absorver. E aí logo ele encontra espíritos afins que vão ajudá-lo nesse intento. Aqui só a explicação, o que é o delírio tremens. É um quadro patológico que surge após um longo tempo de concurso excessivo de álcool etílico. Delírio alcoólico. É caracterizado por tremores, suores, agitação e alucinações. Depois, quem quiser aprofundar um pouco nesse estudo, o Manuel Filomeno de Miranda, ele traz relatos de um espírito, inclusive, que ele acompanhou desde a encarnação dele, e ele tentou ajudar muito, ele se desvencilhar do vício do álcool, e foi até parar além do túmulo, desencarna e continua ainda na mesma condição. Então, na realidade, é que ele virou, como ele não conseguiu ajudar ele no que ele queria, ele aprofunda o estudo lá no mundo espiritual, depois quando ele encarna, para tentar entender todo esse processo. É muito complexo, mas como aprendizado acho que é válido. Evocada lá, contudo, pela insistência materna, então Olímpio, ele estava lá no bar, já desencarnado, buscando aqueles prazeres que comprazia a ele. Evocada lá, contudo, pela insistência materna, veio parar nesse quarto, onde encontra enleado pelas requisições da própria mãe. Então, ela o atraiu. Alerta a todos nós, muitas vezes a gente perde um ente querido, a mãe perde um pai, e a gente fica, às vezes, lamuriando a perda do pai, a perda da mãe. Nisso nós estamos o quê? Aprisionando, evocando eles. Nós estamos perturbando a caminhada deles. E às vezes um filho também achando que pai e mãe são espíritos perfeitos, muitas vezes o primeiro aperto que passa, nossa mãezinha, vem me ajudar aqui, eu não estou aguentando. Às vezes a mãe está mais carente de ajuda espiritual do que o filho, e o filho está lá, perturbando a mãe. O espírito talvez está tentando se reajustar, tentando se melhorar, e aí cria todo um quadro
clínico, nós já vimos vários relatos, muitas vezes nas colônias espirituais, nos hospitais espirituais. Está lá a mãe enferma, recebendo muitas vezes, né, banhos de energia, recebendo orientações para, né, se desligar do quadro físico aqui da Terra, porque ela sente muitas vezes que ela não cumpriu a missão com os filhos, né, filhos em desatino que seguiram por outros caminhos, que abandonaram a escola, abandonaram o emprego, brigou com a esposa, brigou com os filhos, e isso cria toda uma perturbação naquele espírito. Ela desencarna. Até reajustar isso, com muito trabalho intenso, muitas vezes das casas espíritas, da própria, né, plano espiritual, né, de doutrinação, de orientação, né, de revivenciar trabalho psíquico, tá? Trabalho muito intenso, às vezes cirurgias, né, neuroniais, para corrigir o quadro psíquico. E aí vai o filho lá, a primeira coisa que faz lá, vai lamuriar lá, no primeiro aperto que passa pedindo socorro à mãe. E aí há aquela transmissão imediata de vibrações, aí ela entra, né, desperta e está apavorada, não, eu tenho que voltar, meu filho precisa de mim, eu tenho que voltar, eu não posso ficar aqui. E eles insistem, muitas vezes não querem deixar, até que muitas vezes ocorre, né, às vezes ocorre. Mas tudo sobre, né, o olhar, vamos falar da espiritualidade maior. Aí sai do mundo espiritual, sai da colônia e vem para cá. E vem para cá para tentar ajudar. Porque tem o livre-arbítrio também, né, a decisão, a escolha. E aí encontra aquele quadro, né, aquele quadro na casa muito mais pior. Aí o espírito entra em falência. Na hora que ele vê que o quadro está pior do que ele imaginava, né, a degradação do espírito é muito grande. Então vamos, né, ficar atento quanto a isso, né? As dores que nós passamos são nossas, são criações nossas. Nós não temos que ficar pedindo ajuda, né, a pai, mãe, avô, avó, não. Somos muito maduros, temos consciência do que fizemos e a gente sabe onde pedir o socorro. O socorro deve ser solicitado, que é a espiritualidade maior, a Jesus. Forças para suportarmos as provações. Acontece, no entanto, que em se libertando gradualmente do vaso físico, nossa irmã transfere o campo emotivo do círculo da carne para a esfera do espírito, passando compulsoriamente a sofrer o influxo pernicioso da entidade que ela própria trouxe. Nesse processo vai se tornando mais intenso, porque ela começa a vivenciar mais o lado, né, do mundo espiritual do que o mundo carnal. Então ela traz todo o influxo maior do que o filho passa. Por isso que todo moribundo, nos momentos de transe, né, ele entra em pavor. Ele está vendo os obsessores, as sensações que os obsessores passam para ele é muito maior. Então, onde vem aquelas crises, né? Aquelas crises, né, de grito, de pavor, de pesadelo. Aí as crises às vezes são tantas, a família sem conhecimento, sem talvez uma estrutura, não vou nem falar espiritual, mas sem uma estrutura, né, de um quadro religioso, vai fazer o quê? Leva para o hospital, interna. E aí, né, parece que resolveu o problema. Na realidade, o que os médicos fazem é aumentar o número de sedativos, de calmante. Tá? Só o corpo, né, ele não está dando aquela resposta, o corpo físico, mas o espírito está apavorado. Nós já tivemos vários relatos, muitas vezes, de, né, irmãos ou colegas próximos, né, que tiveram, muitas vezes, lá no leito, né, de morte, praticamente. E aí, às vezes, as pessoas chegavam: nossa senhora, olha como é que a pessoa está. Vamos orar por ela aqui, porque acho que dessa ela não sai mais não. Mas o espírito está ali lúcido, estou ouvindo tudo. Ele só não consegue não responder, porque o efeito do sedativo é tão forte. E o espírito fica ali apavorado. E aí ele coloca para aquilo dentro. Ele: será que eu estou desse jeito mesmo? Meu Deus do céu. E aí ele começa a visualizar tudo o que ele está sentindo, né? O encarnado, o desencarnado, né? Todo aquele trânsito. Então é importante, quando a gente vai fazer visitas, né, evitar comentários.
controlar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, eles percebem. Porque o campo, né, espiritual deles está muito dilatado, então a percepção é bem maior. Então o que nós pensamos pode trazer para ele perturbação, o que nós falamos maior ainda. Então é um momento, né, de serenidade, né, se for visitar, que seja, né, o lenitivo de uma prece. Evitar comentários, né, o que o médico falou, deixou de falar. Né. É tudo o que nós pudermos, né, igual quando a gente trata o encarnado, que às vezes está com a estima baixa, está iniciando um processo depressivo, nós temos que levantar a estima dele, encorajá-lo. A mesma coisa com o enfermo. A mesma coisa o enfermo. É espírito da mesma forma.